Olá, estamos em mais um vídeo do nosso canal de interação. E hoje eu quero falar de um tema muito sensível. Um tema que mexe com as pessoas e que mexe comigo também. Porque me encaminharam uma pergunta sobre a minha atuação profissional, não como gestor. E aí me fez rememorar algumas situações. A primeira delas, quando eu estava na residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, no pronto-socorro municipal de Cuiabá. Foi o meu primeiro contato com a vida e o significado dela no aspecto da sua fragilidade. Eu estava lá como um estagiário e chega um paciente de um traumatismo devido a um acidente com um cavalo. Ele atropelou um cavalo na rodovia. E quando esse homem chega no pronto-socorro e o cirurgião geral pede que todos os profissionais se concentrem no atendimento, e aí entra o ortopedista, o cirurgião geral, mandaram chamar o cirurgião vascular e a bucomaxilo. E eu ali, como estagiário, fui prestar o primeiro atendimento. E então o cirurgião se afasta para ir chamar o cirurgião vascular. E o que acontece naquele momento? Aquele homem vira para mim e diz assim: eu estou com sede, eu estou com muita sede. E ele começa a mudar de cor e a ficar fragilizado. E esse homem veio a óbito devido a uma hemorragia interna. Isso me chocou muito naquele primeiro momento, naquele primeiro instante, naquele contato entre a vida e a morte para um profissional de saúde. A partir desse dia, eu comecei a entender que eu precisava gostar muito de gente, gostar muito de pessoas, eu precisava me preocupar com o cuidado com a vida de cada ser humano, porque era o único jeito de encarar essa profissão se realmente eu quisesse ser não mais só dentista, mas um cirurgião bucomaxilo. E a partir daí, eu passei a enfrentar inúmeras situações. E agora, recentemente, uma pessoa me liga e diz: doutor, tem um parente meu, uma irmã minha, que está lá no hospital e tem uma fratura na face e está entre a vida e a morte. E realmente estava, por outros problemas, porque ela teve um problema no fígado, no baço. Mas você precisa acolher as pessoas. E eu quero responder para quem me encaminhou essa pergunta dessa forma. O profissional de saúde, ele precisa sentir a dor do outro. Então a primeira medida que eu sempre procuro fazer é dizer: olha, calma, fica tranquilo, vamos ver o que está acontecendo. E aí nós vamos realmente ver e informar os familiares. Olha, isso é grave ou isso não é grave. Mas é importante o profissional fazer tudo o que ele pode. E eu tenho ao longo da vida encontrado esses profissionais. Parece que a gente vai se juntando. Tudo que é bom se junta. Então eu conheci inúmeros médicos. Médicos de altíssimo nível humano. Não só profissional técnico, mas que se preocupa em dizer para o paciente: fica tranquilo, que se preocupa em checar se a medicação existe, se não existe, em dizer para a direção do hospital: olha, nós precisamos dessa medicação, esse paciente precisa desse procedimento. Esse é um tema muito sensível, porque quem está do outro lado, a pessoa que está do outro lado, vendo um irmão, vendo uma mãe, vendo um pai no sofrimento, às vezes precisando de um medicamento ou de um leito de UTI, e ele não tem conhecimento, ele se desespera. Quantas vezes eu não vi pessoas dizendo: pelo amor de Deus, consegue uma vaga de UTI, porque senão eu vou perder o meu pai. E o problema não era nem a UTI, porque essa pessoa estava numa sala vermelha, onde tinha o monitor, o ventilador, a bomba de infusão,
toda a medicação que tem na UTI. Ele só não tinha o descanso e o cuidado médico presencial 24 horas, mas tinha um médico ali cuidando e olhando. Então, o que essa pessoa precisava naquele momento não era de um leito de UTI. Ela precisava, naquele momento, de muita força do organismo. Ela precisava, às vezes, de um milagre. Ela precisava, às vezes, de um profissional que tranquilizasse a família. E isso é muito importante. O bom profissional de saúde não é aquele que tem apenas conhecimento técnico. É aquele que consegue sentir a dor das pessoas e consegue lutar para diminuir essa dor, para ser um bom médico, um bom enfermeiro, um bom fisioterapeuta, um bom dentista, um bom profissional de saúde. Não basta ter o conhecimento técnico. É necessário tentar entender e diminuir a dor de cada pessoa que é atendida. É esse o meu recado para quem me perguntou como é atuar como cirurgião. Atuar como cirurgião compreende todos esses planos, esses estágios de compreensão da profissão. O conhecimento aliado com a solidariedade. É assim que se constrói um profissional de sucesso.